Hoje eu vou trazer para vocês um estudo sobre como sair do modo sobrevivência. Então, para a gente entender como sair do modo sobrevivência, a gente precisa entender onde isso começou, porque a gente identificando, a gente vai trazendo sentido, aquilo fica mais fácil virar essa chavinha dentro da cabeça. Esse estudo é baseado no estudo de Gabor Maté, que é referência em trauma, em modo hipervigilância, no modo sobrevivência, então ele é muito pertinente. Porque muitas vezes, hoje, o que eu chamo de cansaço, de uma exaustão que, mesmo quando você dorme, quando você descansa, você não recarrega, ou você tem dificuldade de relaxar, você tem aquela névoa mental, aquela autocobrança muito forte, muitas vezes isso tudo iniciou lá no período da infância. Lembrando que uma criança, principalmente de 0 a 7 anos, que ela está em formação ainda, formando o seu sistema nervoso, o que ela quer? Ela quer pertencer, ela quer se sentir segura, ela quer se sentir amada, né? Então, muitas vezes a criança, quando ela teve que aprender a amadurecer cedo demais, muitas vezes ela foi responsável até por regular os adultos que não passavam aquela segurança emocional. E hoje é aquele adulto que entra numa sala e que em poucos segundos ele consegue perceber pequenos sinais até de mudança de humor do outro. Então, muitas vezes também foi aquela criança que, se ela precisou muitas vezes de algum auxílio externo do adulto, muitas vezes ela foi reprimida, ela foi rejeitada, ou quando ela demonstrou as emoções dela, ela não se sentiu acolhida, e hoje aquele adulto que se fecha demais, que se protege demais. Muitas vezes também aquela criança que, quando errou, ela foi punida ou criticada severamente, muitas vezes humilhada, né, ferida da humilhação também na infância. Então ela aprende que ela tem que ser certinha e perfeitinha o tempo todo, senão ela vai ser rejeitada, senão ela não vai ser aceita. E aí, quando isso começa a acontecer lá na criança, lá na infância, no período, né, da infância, a criança ela começa a ter que se adaptar e se condicionar a essas mudanças para ela caber naquela situação, para ela se sentir acolhida, amada e pertencente. E aí ela começa a desenvolver estratégias para se adaptar àquela situação. E o problema todo disso é que essas estratégias, elas funcionam muito bem na infância. O problema é quando a criança cresce e vira o adulto que se condicionou aquelas estratégias. E às vezes essas estratégias foram tão abraçadas lá na infância e durante toda a vida, que a pessoa acha que isso faz parte dela, da personalidade dela. Só que às vezes é só aquele modo sobrevivência que ficou rodando tanto tempo, que hoje faz parte também da personalidade da pessoa, mas no fundo não é. Deu para entender? É muito interessante a gente parar para perceber, porque às vezes a gente está tanto tempo condicionado a essas estratégias de sobrevivência, que a gente tem aquela dificuldade de relaxar, sente culpa quando relaxa, quando descansa. Muitas vezes a gente sente como se o nosso autocuidado fosse egoísmo, então a gente não se permite relaxar. A gente tem que estar sempre, parece, auxiliando o outro, fazendo algo para o outro. Quando a gente quer sentar e descansar, vem aquele sentimento de culpa, e aí aquele silêncio te incomoda e você sai arrumando outras coisas para fazer. Então tudo isso foram sim estratégias de sobrevivência lá na infância, mas que a gente incorpora na personalidade e replica na vida adulta, achando que isso faz parte da tua real identidade. Só que foram estratégias de adaptação de sobrevivência da infância, que você está carregando para o aqui e agora. E isso, quando a gente faz na vida adulta, isso se torna exaustivo, porque requer muita energia você dar conta de tudo o tempo todo. Você não é uma máquina, você é um ser humano, você precisa de pausa, você precisa de descanso, você precisa de tempo para você, para o autocuidado, aquela história que a gente fala, que as aeromoças, né, a tripulação fala que em caso de turbulência, num avião, máscaras vão cair, você tem que colocar em você primeiro, para depois você auxiliar o outro. Lembrando que ama o próximo como a ti mesmo. Ninguém vai dar aquilo que não possui. Então, se eu não me autonutrir, se eu não me cuidar em primeiro lugar,
eu não vou ter energia nem para mim mesmo, quem dirá para auxiliar outras pessoas? E é bem o que quando a gente está no modo sobrevivência a gente não faz, a gente se abandona pouco a pouco, a gente se desconecta da gente, da essência da gente, e a gente vai se doando demais, vai auxiliando demais e vai deixando a gente sempre para depois. Então, isso é uma forma que o nosso corpo, ele vai começando muitas vezes a sussurrar. É o cansaço, a névoa mental, a insônia. Aí ele vai te mandando sinais e quando a gente vai ignorando esses sinais, o corpo começa a gritar, com problemas de saúde mais sérios. Para quê? O corpo, ele geralmente ele não trabalha contra a gente, ele é um aliado. O corpo, ele é um mensageiro tentando nos dizer, ó, você precisa olhar para isso aqui não tá legal, você precisa se priorizar, você precisa descansar mais, você não precisa dar conta de tudo o tempo todo, você não precisa fazer tudo sozinho, você pode pedir ajuda, você pode pedir auxílio para as outras pessoas. Então aqui entra também o que a gente fala sobre se dar permissão para isso, se dar permissão para sentir, se dar permissão para parar um pouco e escutar o que o seu corpo, que necessidade você está tendo agora. Porque as adaptações, elas até adiantaram para você, lá no período da infância, se manter vivo. Só que o perigo hoje já desapareceu e você continua ali com o corpo reativo, como se qualquer coisa ruim fosse acontecer novamente. Aí você fica ali com aquela tensão no corpo, com aquela dificuldade de relaxar. E isso vai trazendo essa cobrança no físico, no emocional, no mental também. E espiritual também, tá? Para quem acredita. Então, o que que acontece? Algo muito interessante a gente precisa entender sobre o trauma. Que o trauma, ele não vive apenas na memória, ele vive na fisiologia, na postura, na respiração, na velocidade dos pensamentos, aquela mente que não para, a ansiedade a mil, né? Então, tudo isso você vai, né? A dificuldade de relaxar sem culpa, a incapacidade de você se sentir seguro, de imaginar que sempre algo ruim vai acontecer. Então, o seu sistema nervoso, ele opera com base em experiências que foram acumuladas ao longo da vida e principalmente aquelas que aconteceram quando você estava lá na infância. Então, não é em lógica, é em experiências acumuladas ao longo da vida. Então, se durante anos o teu corpo ele aprendeu que o mundo era difícil, era imprevisível e que coisas ruins podiam acontecer, você cresce e você continua vivendo, se sentindo sempre inseguro. E talvez é por isso que as pessoas não conseguem muitas vezes nem aproveitar bons momentos. Tá tudo bem, tá tudo legal, mas a pessoa ali continua tensa, continua olhando para o lado, pensando, e aí? Da onde que vai vir a bomba agora? Então é mais ou menos assim que funciona, tá? Então o corpo ele fica condicionado. E isso vai trazendo essa desconexão corporal, como a gente falar. E recuperar tudo isso, sair do modo sobrevivência, não começa em você controlar mais, em você ter que fazer mais. Começa com você parando e se escutando mais, silenciando mais e perguntando, poxa, o que que isso está tentando me mostrar? O que que meu corpo está tentando dizer, né? Então, mapear as suas emoções, mapear as suas sensações e as mensagens que o teu corpo está tentando passar. Então, isso é muito importante, né? Tirar tempo para meditar, para quietar a mente, para se conectar consigo, para estar conectado também mais com a natureza, né? E aí, o que que a gente vai acontecendo, né? A gente começar a se conectar com a gente e começar a se conectar mais com as nossas emoções. Porque se tem uma coisa que o modo sobrevivência faz e que a hipervigilância faz, é você, eu senti tal emoção, eu tô com uma tristeza, eu vou botar isso lá numa gaveta porque eu não quero lidar com isso agora. Mas a emoção não foi validada, você não sentiu, você apenas escondeu aquela emoção. E isso tudo é como se fosse uma janelinha aberta ali no computador ou no celular. Isso vai consumindo energia, você gasta energia. Então, muitas vezes você não está cansado porque você está fazendo coisas demais. Você está cansado porque você está desconectado de você, das suas emoções, você não está validando os seus sentimentos,
as mensagens que o teu corpo está mandando e as emoções, né? Tem coisas que a gente precisa sentir. E aí esse bando de aba aberta no emocional, no mental, na tela mental, ele vai consumindo energia e o teu sistema nervoso entra em pane total. E você começa a operar com déficit de energia. Então, muitas vezes, é sobre isso. A saúde emocional, gente, ela tem uma capacidade, como tudo. Você compra um celular, ele tem uma capacidade de memória, um computador vai ter uma capacidade de memória. As suas emoções, o seu sistema emocional, ele tem uma capacidade X limitada. E quando você extrapola essa capacidade, que é muito estresse, muita pressão, excesso de responsabilidade, excesso também de cobranças relacionais, quando essa capacidade ela é ultrapassada por tempo suficiente, o organismo ele não pergunta se você quer ou não. Ele simplesmente te obriga a economizar. Então você vai economizar energia, você vai começar a economizar em presença, em entusiasmo, em conexão, né? E aí que muitas pessoas dizem: nossa, eu não me reconheço mais, eu não sei quem eu sou, eu tô tão desconectada de mim que eu não sei mais quem eu sou. E é por isso. Então a pessoa ela não perde só a motivação, o prazer pela vida, ela vai perdendo a própria vitalidade. Por isso que vem aquele cansaço que mesmo uma boa noite de sono, um final de semana de descanso, a pessoa não consegue recarregar. Então, há pessoas que estão tão acostumadas a cuidar de tudo e de todos, né, que ela não vai mais conseguir quando ela chega nesse, né, que ela extrapolou essa capacidade emocional, ela não dá mais conta, ela não dá conta nem dela, quem dirá dar conta de outras pessoas, né? Então, o preço, o custo é caro demais. Então, o que que acontece com isso? A pergunta é: quem ensinou a você que você precisava desaparecer para merecer pertencimento? Aonde isso começou? Faz uma visita, uma retrospectiva na tua vida lá atrás, porque muitas vezes é essa falta de permissão, de parar, de descansar, de sentir, né? De ter permissão de, ok, eu não preciso dar conta de tudo o tempo todo. Eu não preciso resolver os problemas de todo mundo, né? Monitorar tudo o tempo todo traz desgaste, traz exaustão emocional. É um alto consumo de energia e nenhum organismo vai sustentar isso indefinidamente. Não vai dar conta, tá? Então, para recuperar a energia, talvez não é sobre fazer mais, e sim sobre fazer menos, dar menos explicação, ter menos responsabilidade, menos autocobrança, menos necessidade de controlar tudo e a todos, menos monitoramento, sabe? Então, a pergunta às vezes que a gente tem que fazer é honestas, a gente tem que parar, pensar, relaxar e começar a fazer perguntas olhando para dentro e responder com honestidade. Quais relações hoje eu tenho tido na minha vida que me expandem e qual aquelas que estão me reprimindo? Quais os ambientes que têm me ajudado a relaxar e quais aqueles que têm me estressado? Quais conversas me trazem leveza e quais estão me trazendo peso e desgaste? Perceba aonde a sua energia vital e emocional está vazando, porque há uma grande diferença entre você estar sem energia e entre você estar usando energia para ficar distante de você mesmo. Presta atenção nisso. Talvez recuperar a vitalidade não seja sobre fazer algo novo, e sobre seja você parar de entregar sempre, todos os dias, o seu melhor para os outros. Investir essa energia em você. Isso é um ato de amor próprio. Então, quem você seria se você pudesse parar de lutar o tempo todo? Se você saísse do modo sobrevivência, certo? Então, curar não significa muitas vezes voltar a ser quem você era antes de sobreviver, porque muitas pessoas não têm ideia de quem elas eram. Elas estão há tanto tempo nessa, tanto tempo condicionadas que elas nem sabem. Talvez curar signifique você começar a construir uma segurança suficiente para você descobrir quem você é agora, o que você realmente quer para a sua vida, quem você deseja ser, que estilo de vida você quer para você.
e quebrar esses condicionamentos, essas programações antigas que foram instaladas dentro de você e que estão rodando aí no subconsciente, mas que estão impactando na sua vida, nas suas escolhas, nas suas relações hoje, no aqui e no agora. Então, nesse processo é preciso ter paciência e compaixão consigo. Chega de se cobrar, chega de se criticar, chega de tudo isso que já te causou, sabe, exaustão demais. E começar a se escutar mais. Escutar quando você está cansado e precisa de pausa. Escutar quando você está com fome, quando você está com sede. Saber dizer não, colocar limites saudáveis, sem dar explicação. Hoje não, não quero, não posso, não vou, não consigo. Não. Outra coisa, pedir ajuda, sabe? Saber, eu não preciso dar conta de tudo o tempo todo sozinho. Respirar antes de reagir e perceber qualquer tensão e desconforto no seu corpo e perguntar o que isso está querendo me dizer, o que isso quer me mostrar, né? Então, a gente precisa entender que a vida não é primavera e verão o tempo todo, sabe? As folhas das árvores, elas caem, a árvore, ela não vai dar fruto o ano todo. Então, as pausas, elas são tão importantes na nossa vida quanto o movimento também. Então, procure escolher, sabe, momentos de pausar, de relaxar, de se escutar mais, criar espaço para o silêncio, frequentar lugares e ambientes que te regulem mais. E pouco a pouco o teu sistema nervoso vai entendendo que ele pode sim sair do modo sobrevivência, porque pequenas experiências repetidas no dia a dia de segurança vão mudar tudo. Você não precisa mais viver dessa forma que você vivia. Tenha paciência com o processo, porque às vezes você vai oscilar. E isso não significa fracasso, isso significa aprendizado. Então tenha muito carinho com você nesse processo e lembre-se que muitas vezes lá atrás você teve que viver assim, você teve que se adaptar e você não pôde escolher. Foi uma necessidade na época, mas hoje você pode escolher quais daquelas adaptações lá do passado você quer continuar e quais você não quer carregar mais. Lembre-se, você não nasceu para viver permanentemente no estado de sobrevivência. E entender isso faz toda a diferença no seu processo para quebrar de uma vez por todas esse padrão.